para que Deus venha trazer os milagres de volta. A igreja não sabe o poder que está na sua adoração. Eu mandei um e-mail para o irmão Amorim, não sei se ele está aí, dizendo a ele que Deus me autorizou a contar aqui uma história completa do que aconteceu comigo há alguns meses, pastor Cizino. Eu ando meio assustado e pedindo a Deus que guarde-nos. Há 4, 5 meses atrás eu estava indo pregar no estado do Espírito Santo também. Entrei dentro de um avião e entrou dentro do avião uma senhora muito bem vestida, chamava atenção, e na mão dela ela tinha um cajado. Sentou do meu lado. Eu disse a ela assim: minha senhora, o que é isso? Ela disse: é um cajado. Eu disse: senhora é uma pastora? E ela deu gargalhada e disse: não, longe disso. Sou uma dançarina da dança do ventre e também sou uma Wicca. Eu disse: o que é uma Wicca? Ela disse: eu sou uma bruxa. Eu disse: mas bruxa, bruxinha? Ela falou: não, sou bruxa. Eu fui batizada na França. Sou a encarnação de uma bruxa do século XV, que morreu queimada. Meu coração saltou dentro do peito e o Senhor disse: fica em silêncio, porque eu vou fazer o diabo te contar os segredos dele. Jesus cegou o diabo que estava dentro daquela mulher, e ele me contou durante 45 minutos os projetos dele para a nação brasileira. Ela disse: eu estou vindo de uma reunião, de uma conferência de 27 sacerdotisas, uma de cada estado. E recebemos a visita da nossa matriarca, que veio lá da França para nos ensinar como conquistar o Brasil. No mundo todo já somos milhares e milhares, e o único lugar que nós não crescemos direito é no Brasil. E por isso essa mulher veio da França nos ensinar como crescer. Eu disse: em quantos vocês são no Brasil? Ela disse: quase 4 milhões. Eu disse: mas vocês não se reúnem, vocês têm um templo, tem alguma coisa? Não, não. Nós nos reunimos nas matas, nas madrugadas, e em salas de bate-papo da internet. Nós temos 3 milhões de seguidores da faixa etária de 15 a 18 anos de idade, que nos encontramos todas as madrugadas na internet. Mãe, cuidado com seu filho que passa até altas horas na internet. Você não sabe o que ele está vendo lá. Verifique. E ela disse: o nosso crescimento nos últimos 10 anos foi pequenino, e essa mulher veio nos ensinar. E nesta conferência que ela deu, ela disse: eu vou ensinar vocês a ganhar o Brasil como eu ganhei a França. E ela começou a me contar coisas que dá arrepio. Ela disse: na França, anos passados, nós não crescíamos também, porque havia um poder metafísico que nos parava. E ela disse: este poder era o poder da igreja cristã. Só que esta mulher, esta bruxa, conseguiu destruir a igreja na França. E ela veio ao Brasil ensinar as mulheres como destruir a igreja brasileira. E ela disse: a única coisa que nos impede de crescer mais é a igreja cristã. Existem 3 tipos de cristianismo, ela disse. Tem um cristianismo que não nos mete medo, que é o cristianismo romano, porque eles são muito parecidos com a gente. Eles não corrigem as pessoas que erram. E assim nós pregamos a bruxaria, disse ela. Não há moralidade, fazemos qualquer coisa. O que o nosso coração pede, a nossa carne deseja, nós fazemos. Pedimos orientação aos elementares, às entidades deles, que são demônios, e eles nos autorizam a fazer qualquer coisa. O som zangou aqui em cima. De repente ela começou a dizer: nós estamos aqui no Brasil tentando achar uma maneira de parar o crescimento das outras igrejas, porque essa romana já é nossa. Temos outros 2 grupos. Um deles pensa que nos mete medo, mas não mete, que é um cristianismo elitizado. Eu disse: o que é um cristianismo elitizado? São grandes igrejas, de grandes denominações, poderosas igrejas, que pararam de falar aquilo que eles falavam há anos passados, que paravam de pregar aquilo que pregavam há anos passados, e hoje se preocupam apenas com a igreja interna. É uma igreja que já se misturou com a sociedade. Eles andam igualzinho andam as outras pessoas, não há diferença nenhuma neles. Eles pensam que nos metem medo, mas não metem. Aí ela disse: agora só há um cristianismo que nos paralisa.
aquele cristianismo daquelas igrejas que gritam, aquelas igrejas que oram até altas horas, aquelas igrejas que ficam clamando dentro dos seus templos de mãos erguidas, parecendo que o seu Deus é surdo. Ela disse para mim: doutor, ela achou que eu era médico, se o senhor soubesse, se eles soubessem o que acontece quando eles gritam dentro da igreja deles, eles não parariam de gritar, eles passariam o culto inteiro gritando. Ela disse: nesta reunião em São Paulo nós paramos 5 vezes a reunião por causa do grito deles. Porque perto do hotel onde estávamos havia uma reunião desses crentes. Eles começam a orar. As entidades que estão entre nós, nos revelando as coisas, desaparecem. Só voltam depois que eles param de gritar. E diz: tivemos um problema aqui no mundo espiritual, mas já voltamos. Aquele povo não para de gritar. Quando eles gritam, os anjos de Deus vêm e paralisam os demônios. Está entendendo? Quando você entrar dentro de uma igreja evangélica e ouvir o povo calado, como esse irmão que está aí do seu lado, com essa boca de aço, essa língua de ferro, grita para Jesus renovar ele. Para cantar a varagaxaramá. Nesses 10 dias de reuniões em São Paulo, ela disse: no primeiro dia, a nossa bruxa mor disse: vocês têm que pegar essas igrejas pelas raízes, pelas bases, tem que destruir a base dela para destruir a igreja. E a bruxa do inferno lá falou para elas: descubram qual o nome das pessoas influentes dessas igrejas barulhentas. Está ouvindo? Ela diz: foram 5 dias para descobrir pela internet e por amigos satanistas que eles têm, que estão dentro das igrejas, pessoas travestidas de crente, mas não são. E elas disseram, conseguiram levantar o nome também de 27 homens e mulheres dessa nação. E ela disse: quando trouxemos os nomes, a bruxa deu uma gargalhada e disse: agora está fácil. Cada uma de vocês vai escolher um desses nomes e vai jejuar contra eles. Os servos do diabo jejuam, pastor Cizinho. Vão jejuar. E enquanto vocês jejuarem, os elementares, que são os seres cósmicos deles, que são demônios, vão arquitetar planos de destruição. E só há uma maneira de destruir igrejas: tocando na moral deles. Foi me dando arrepio no corpo inteiro, irmão. E ela olhou para mim com aquele olhão esbugalhado e disse: eu tenho a relação dos nomes aqui, você quer ver? Eu falei: eu quero, se a senhora me mostrar. Uma carta preta, folha negra, escrita em vermelho, 27 nomes de homens e mulheres. Eu não consegui decorar todos, mas quando os meus olhos começaram a correr, eu comecei a chorar por dentro. Pessoas que eu conheço e você também. O meu nome era o 3º da lista, pastor Cizinho. Comecei a ler aquilo, falei: Deus, a gente não sabe com quem a gente está lutando. Transformamos a igreja num ringue de boxe, brigamos uns com os outros, perseguimos uns aos outros, e não sabemos que alguns de nós estão amando do próprio diabo entre nós. Quando eu terminei de ler os nomes, ela dobrou aquela cartinha, guardou dentro da bolsa. Ela disse: nós vamos conseguir, porque esse Brasil será um Brasil místico. Eu abaixei minha cabeça e falei: Senhor, agora eu não aguento mais. Eu peguei no braço dessa mulher que está do meu lado e disse: pois a senhora vai e diga às suas seguidoras que nenhum poder das trevas vai nos parar. Ela olhou para mim: mas doutor, o que eu sou? Eu falei: doutor uma ova, eu sou pastor. E sou pastor dessas igrejas barulhentas. E o meu nome é o 3º dessa lista. E a senhora diga para a bruxa que vai jejuar contra mim que ela já está derrotada pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo.
Você não sabe o que o diabo está fazendo para destruir a sua casa.